Bom, boa noite a todos. Eu sou o Victor Soares, o guardião do Templo dos Saberes, um sacerdote de Umbanda, e estou aqui para começar a nossa aula de apometria. Hoje a gente vai ver o quê? A gente vai ver como um processo de segunda aula, né, do grupo do GEA, as estruturas conscienciais. Qual que é a função disso? Entender parte do processo acima do eu sou, que é onde poucos vão falar ou vão tratar, e entender o processo abaixo do eu sou, ou essa estrutura do eu sou, como a gente vê na Umbanda ou outras matrizes africanas, como a ideia do nosso orixá, uma energia que rege, seja a nossa essência como ideia de alma, seja ela na nossa encarnação atual. Primeiro, que nem a gente faz em todos os trabalhos, a gente precisa fazer o ancoramento. Quem ainda não viu, tem um outro vídeo que a gente postou no YouTube, explicando certinho a função dele, mas basicamente, para resumir, a gente faz a leitura dele para que chame por essas entidades, esses processos espirituais, para nos proteger, nos ancorar, e que a gente sinta menos a influência dos nossos processos conforme eles são tratados. Porque mesmo a gente estando aqui num processo de aula, que muitas vezes a gente ainda não vai estar mexendo propriamente dito na prática, e espiritualmente vai existir os nossos guias e outras entidades trabalhando, buscando esses processos mais sutis para que eles já possam estar sendo trabalhados. Aqueles que já fizeram o curso e que estão assistindo também, ou que vão assistir depois, o mesmo acontece. O tempo é uma realidade ou uma percepção completamente diferente de quem está encarnado e de quem está no processo espiritual. Então, quando a gente vai falar de um processo energético, como, por exemplo, esse próprio processo da gravação, uma vez que a gente faz esse ancoramento astral, quando você está assistindo, seja ele no agora ou depois, você vai se conectar a esse mesmo processo de energia. Ou seja, você vai se conectar ao processo da forma como ele é. Então, mesmo que você assista depois essa aula, você vai estar se conectando. É legal que você repita o ancoramento, e conforme as práticas forem acontecendo, é comum você terem percepções durante o processo das aulas. Eu, cada um diga seu nome, Victor Soares, invoco todos os amados orixás, todo o comando estelar, o grupo ascensional, chamo pelos comandantes tronados das 8 irradiações divinas, à esquerda e à direita da criação, os mestres ascensionados da grande fraternidade branca, e a todos os meus guias, guardiões e mentores. Crio agora os merkabas de luz de minha proteção, reconexão e despertar da minha alma, quebrando pactos, votos e acordos do passado. Peço também que sejam limpos todos os meus ambientes e que sejam transmutados todas as energias, seres negativos e negativados, para que sejam todos elucidados, resgatados e encaminhados ao ancoramento. Bom, para quem ainda não viu eu falando disso, essa tosse que vem em mim muitas vezes é um processo que eu tenho quando eu crio processos energéticos. Então, quando eu demando mais energia do que eu normalmente tenho disponível, é comum vocês virem eu tendo essa tosse nas práticas. Bom, o primeiro processo que a gente vai falar é a estrutura amonádica. Então, esse processo, ele é mais falado, dentro do que eu pude buscar e pesquisar, dentro do processo da arometria, que é o Rodrigo Romo, que traz à frente, tem diversos livros falando sobre. Parte dos processos eu concordo, parte dos processos me mostraram como sendo diferente do que ele traz. Então, boa parte desse conteúdo tem nos livros dele, outros nem tanto. Então, como uma estrutura primária que a gente vai compreender o processo, a gente vai usar como exemplo tendo o Deus como o todo, pertencendo e permeando todo o universo. Abaixo dele teriam os arquitetos universais, as consciências que criam realidades, que a gente não entra nelas aqui. Depois dela, quando um universo é criado, nós temos as estruturas amonádicas, que seriam as amônadas. Abaixo dela, nós temos as supramônadas. Depois, nós temos o eu sou. E aqui embaixo, a gente vai ter a nossa percepção de realidade, o eu de alma, que seria o eu. E aqui, nessa aula, a gente também vai falar um pouquinho dos orixás como ancestres e como regentes.
Então, a estrutura monádica, basicamente, ela se comporta como a ideia de um elétron. Então, quando a gente vai estudar o nosso processo, a gente vai ver muito o processo de um fractal, como uma estrutura que se replica em níveis energéticos e vibracionais de forma diferente. Então, se você olhar a imagem, você vai ver que você vai ter uma estrutura maior, que a gente pode chamar de mônada, ou para simplificar, a gente pode falar que é Deus, numa estrutura maior. Depois, a gente vai ter a supermônada, ou seja, uma mônada menor, uma parte daquela grandona que se manifesta, que vai se replicar numa outra estrutura que é o seu eu sou, que é essa estrutura primária onde a gente ouve a maior parte dos processos espiritualistas falando, que é o quê? O seu eu superior, sua alma, seu eu divino, seu ancestre. Essa estrutura acima da gente seria quem irradia ou nos dá a consciência. Dentro de uma visão mais simplista, a maioria das vertentes vai colocar esse eu sou já sendo como Deus. Mas ele está um pouquinho mais longe. Então, a centelha monádica. Como estruturas fractais, cada estrutura pode se subdividir entre 12 a 144 subdivisões dos seus núcleos, se manifestando nas diversas camadas de realidade. Abaixo do eu sou, existe o eu, né? A nossa percepção de realidade. Nessa realidade que a gente percebe como sendo a nossa única realidade na maioria das vezes, ela está replicada entre 12 e 144 realidades paralelas. Ou seja, a mesma centelha divina que se manifesta em mim, que hoje sou o Vitor, também existe simultaneamente em outras consciências que provavelmente não se chamam Vitor, mas que estão em realidades paralelas. Quando que a gente pode ter uma percepção desses processos? Com a ideia do déjà vu, com os sonhos que são muito vívidos. Muitas vezes você vai sonhar e você falar, nossa, eu sonhei com tal pessoa, mas estava diferente. Ou eu sou casado e estou casado com uma pessoa diferente, como que isso pode? Muitas vezes você acessa essa memória de uma realidade paralela à sua. Ou de um processo passado, como a ideia de um fractal que já existiu na nossa percepção linear de realidade, ou seja, uma história de uma encarnação passada que a gente relembra, mas associa à imagem que a gente conhece do hoje. Então, as estruturas maiores a gente vai falar um pouco menos porque elas são um assunto mais para frente. A estrutura eu sou, que é essa superior a nós, ou seja, essa estrutura mais próxima, mas num nível consciencial diferente. Consideramos como um fractal da supramônada. É possuidor e replicador da codificação genética da sua mônada primordial. Manifesta consciência individual em relação à sua origem monádica. No entanto, ao se fracionar em centenas de partículas de alma, de 12 a 144 subestruturas, se torna sustentador de todas. Na Umbanda, podemos chamá-los de ancestre, ou orixá ancestre. Possuidor de dois polos energéticos duais, a percepção de positivo e negativo ou de masculino e feminino. Então, essa estrutura ela é idealizada e baseada nos estudos de Joshua David Stone, que é um escritor de diversos livros de psicologia da alma e é PhD em psicologia transpessoal. Na Umbanda, ou no Candomblé, existe essa ideia de que nós fazemos parte de uma centelha desse orixá, ou seja, nós fazemos parte dessa estrutura do orixá que nos rege. Só que ela, como a gente vai ver mais para frente, ela é dividida em dois processos. Esse ancestre, que seria a energia de um orixá, ou desse arquétipo de orixá, que rege todas as nossas encarnações, ou seja, essa energia do eu sou, e tem a nossa energia, ou orixás, que dão sustentação para o nosso processo da encarnação atual. Mas a gente vai ver isso um pouquinho. Estrutura eu-alma. Nosso fractal do eu sou, nosso eu da concepção atual, da atual existência. Então vamos pensar assim, cada um de vocês se entende nessa estrutura que eu chamo de eu-alma. Por quê? Porque é a nossa percepção de ego, é a nossa percepção de individualidade. Manifesta a consciência individual em relação à sua origem monádica, possuidor de dois polos energéticos duais, masculino e feminino, assim como todas as demais estruturas superiores, que chamamos de orixá ancestre
e outros 2 polos responsáveis pela encarnação atual, orixá pai e mãe ou frente juntó. Quando a gente vai ver essa concepção dentro da ideia de Umbanda, é super comum a maioria dos terreiros tratar os orixás por esse arquétipo mais carinhoso, como pai e mãe de cabeça, ou um orixá de frente e juntó. Nossos orixás ancestres, na maior parte das literaturas, a gente vai ver que eles são imutáveis, raras exceções acontecem. No entanto, a cada encarnação, teremos orixás regentes diferentes de acordo com nossa proposta encarnatória. Então, esse exemplo, ele é muito característico quando a gente vai pensar no que muitas pessoas gostam de trazer como uma missão de alma, ou a missão da encarnação atual. O que eu vim para cumprir nessa encarnação atual? Muitas vezes, esse processo vai estar relacionado com esses orixás, ou essas energias, que vão te dar suporte na vida atual. Dentro de uma vertente de candomblé, é comum se falar que só pode ser um babalorixá quem tem o Odu, um destino de se tornar orixá na vida atual. Orixá não, desculpa, um babalorixá. Ou seja, existe uma leitura das propostas encarnatórias da vida atual e boa parte dela é relacionada a essas energias que a gente pode também chamar de orixá. Orixás, ancestre e regente. Ancestres são as energias primordiais que sustentam nossa alma, fator divino sustentador. Os orixás regentes, também conhecidos como orixá de cabeça, são aqueles que regem a atual encarnação do ser e o conduz em uma direção na qual absorverá sua qualidade e incorporará suas faculdades. É ele que nos dá a energia necessária a superar as propostas que viemos passar na encarnação atual. Então, aqui a gente tem, de novo, a explicação do de frente. O orixá de frente, ele traz a ideia do sustentador da razão. Ele traz muito um arquétipo de como é a nossa personalidade. E o juntó, o recessivo, ele é um sustentador muito dos processos da emoção e dos sentimentos, de forma mais característica. Então, por exemplo, para quem conhece um pouquinho de Umbanda, eu vou dar o exemplo meu. Nessa encarnação, a maior parte das minhas leituras são como se fosse Ogum, o meu orixá de frente, e o meu orixá recessivo, juntó, Oxum, ou seja, como um filho de Ogum, o arquétipo de Ogum, traz muito a ideia da lei, de um processo ordeiro, de ter muita questão de caminho, né? De ser alguém que fala, alguém autoritário. E existe todo um arquétipo que a gente vê em diversas comunidades pela internet. E a Oxum, como uma representação do amor divino, me traz como um processo a questão do sentimento, que para mim é uma das dificuldades que eu tenho na encarnação atual. Então, como Ogum, eu trago muito um aspecto de razão, de calculista, de engenheiro, que inclusive é a minha profissão, e como Oxum no recessivo, eu trago esse processo para ser trabalhado da questão sentimental e amorosa, que para mim é uma dificuldade. Mais para frente, caso vocês saibam os seus orixás, a gente pode estar trazendo alguns entendimentos como exemplo. Bom, isso explica mais ou menos o nosso processo até o processo físico. Aqui, no aspecto físico, como uma visão geral de estudo espiritualista, a gente vai falar dos 7 corpos. Então, nós temos o nosso processo de alma, que vem se manifestando em diversos corpos mais sutis, até chegar no corpo físico, que é isso que a gente toca, ou como a gente entende que é. Corpo físico é o nosso corpo mais denso, ponto focal das percepções, uma vez que é o mais sensorial, responsável pela nossa manifestação no plano denso, a ideia do 3D, que é essa nossa realidade tátil física. Apesar de nos entendermos como matéria sólida, somos energia em constante movimento. Quando percebemos um desequilíbrio ou doença que já se manifestou no físico, é comum, se orienta das camadas mais sutis, que possamos encontrar sua origem nos demais corpos. Quando a gente vai lembrar do que o kardecista traz muito, ele vai falar que a maior parte das doenças vem de cunho espiritual e energético. Ou seja, primeiramente ela vai se manifestar por desequilíbrios diversos nos seus corpos sutis. Com aquele desequilíbrio energético, ela vai gerar um desequilíbrio físico. Então, boa parte das doenças
espirituais, como a gente pode dizer, ela tem sua origem nos desequilíbrios dos corpos sutis, que reflete no corpo físico. Exemplos disso são as dores, são os maus-estares, são os processos mediúnicos em diversos sentidos. Eles têm sua origem nos diversos corpos, mas a nossa percepção mais real, né, mais fácil da gente perceber aqui, vai estar na sensação do corpo físico. Porque a maioria das pessoas não vai conseguir distinguir o que está entre o corpo sutil e o que está no corpo físico. Logo, a gente só percebe a maior parte das doenças quando ela já está manifestada. Uma das razões primárias, né, de quem busca entender os processos da apometria, busca entender esse mundo extrafísico, está em conseguir perceber esses desequilíbrios energéticos e poder equilibrar eles antes deles se manifestarem no físico. Então, se eu entendo que eu estou tendo um problema de origem energética e espiritual em algum dos meus corpos ou em algum dos meus órgãos, e eu reequilibro, eu evito aquele problema no meu corpo físico. Então, aqui a gente pode dar diversos exemplos. Um que eu citei em um dos vídeos que a gente postou recentemente foi de um atendimento onde a gente falava de um caso de câncer. Naquele caso em que eu citei, o que a gente podia perceber? Que aquela pessoa em outra vida fez um acordo espiritual em troca de prejudicar uma outra pessoa e que essa consciência que acordou em ajudar ela iria cobrar o seu preço, o seu custo, através da energia. Então, eles criaram um vínculo, um contrato de alma, e para remover essa energia que ela deu permissão lá atrás, ela consumia o seu duplo etérico. Então, no caso, o duplo etérico, ele é uma cópia do nosso corpo físico, a gente vai ver no próximo slide. E o que ela fazia? Era como se você visse no corpo físico uma ferida cheia de bicho comendo. Só que essa ferida estava no corpo do duplo etérico. E aí, conforme esses bichos comiam, apodreciam esse duplo etérico, causando desequilíbrios energéticos, para que essa entidade sorvesse essa energia, tirasse essa energia, o corpo físico naquela região desenvolveu câncer. Então, uma permissão de um contrato feito, sabe lá Deus quando, que veio se replicando em diversas encarnações, porque ninguém desfez esse contrato, trouxe para a vida atual o câncer. Num outro caso, a mesma coisa aconteceu. Era uma amiga minha, ela fez o tratamento de câncer, ela tirou o câncer, tinha sumido, foi remissivo, sumiu. Ela ficou 9 anos. Depois disso, o câncer retomou. Começou a desenvolver de novo. Nessa época, eu já atendia com apometria e a gente fez a busca. Uma história muito similar. Ela fez lá na vida passada também um contrato para ficar com quem era o marido da vida atual. E ela fez essa magia, esse acordo lá atrás para que eles ficassem juntos, porque ele era um homem de posse. E aí ela fez o contrato, essa entidade, para prejudicar, para poder tirar a energia dela, fez algo um pouco diferente, não era uma ferida, mas era um aparelho que tinha, que gerava o câncer no corpo físico. Corpo astral. Então, nós temos o corpo físico, o duplo etérico, que é onde ficam a maior parte dos nossos processos energéticos, e nós temos o corpo astral. O corpo astral, a gente tem duas visões dele. Numa, vão dizer que a gente plasma através da ideoplastia, ou seja, através do nosso mental, nós fazemos uma réplica do corpo físico, e outra, onde eles vão dizer que o corpo astral é similar ao corpo do mental inferior. É apenas energia ou tem um formato ovoide. Eu, particularmente, como tenho pouca visão, acredito, e pelo que pouco que eu já vi, que a gente plasme esse corpo astral. Então, eu ainda mantenho que esse corpo astral tem uma identidade similar a essa que se manifesta, a não ser que exista uma outra identidade mais atuante. Então, vamos pensar assim. Quando a gente vê no corpo de um atendido ou de uma pessoa um corpo astral ou duplo etérico que não é humano, como a gente vê, muitas vezes a gente vê essa réplica nos dois corpos. Casos comuns de encontrar são seres que têm esses corpos sutis, como, por exemplo, os reptilianos. Já encontrei, que eu não sei dizer qual raça seria, mas é como se fosse um ente, ou seja, é uma raça que parece uma árvore,
Já encontrei elementais, que parecia que o corpo pegava fogo, como aquele personagem dos Quatro Amigos Fantásticos lá, ou o Quarteto Fantástico, que é alguém que, basicamente, o corpo é de fogo, como inclusive é a ideia de alguns orixás, como Egunitá, ou Oroiná, que é um orixá que parece um elemental do fogo, em algumas visões. Corpo astral, também chamado de corpo dos desejos, nos sentimentos ou das emoções. O corpo astral interpenetra os corpos físicos e etéricos, ultrapassando o limite deles. Sua emanação diária possui o formato que lembra um ovo e seu formato está relacionado às suas emoções manifestas. Sede das emoções, possuidor do modelo organizacional biológico, responsável pelo projeto dos corpos mais densos. Então, esse MOB, modelo organizador biológico, ele diz o quê? Toda vez que a gente vai encarnar, o projeto que é gerado no útero, ou seja, esse corpo físico, ele é projetado através do que o seu corpo astral tem como memória genética. Então, como que isso acontece? Sabe aquela história do pessoal kardecista que vai dizer sobre karmas? Então, por exemplo, numa outra vida eu cortei minha mão, ou ela foi cortada porque eu roubei alguém lá na, sei lá, na África, onde a punição por roubo é perder uma das mãos. Se esse processo não foi regenerado no astral, com o passar do tempo, o meu corpo dupletérico e astral entende que eu também não tenho mão, porque o meu mental acredita nisso, porque ele está preso no corpo físico. Logo, eu replico no meu corpo astral a ausência de um órgão ou a ausência de uma parte. Se esse meu mental induz a sensação de que ele não existe, eu replico. Se numa outra encarnação esse meu mental não foi equilibrado, esse meu corpo astral não foi regenerado, quando eu encarno, eu venho com a deficiência. Uma outra forma de entender isso é dizer que esse corpo astral ele traz a impressão primária dos corpos mais densos, mas que ele pode ser modificado. Então, se a gente tem, por exemplo, como eu comentei no processo anterior, falando que existem pessoas que têm esses corpos sutis com uma imagem, com uma personificação diferente da ideia humana, e ainda assim no corpo físico é igual ao nosso, ele pode ser modificado. Mas a via de regra, o processo que a gente vai ver no duplo etérico e no corpo astral vai ser similar ao nosso, que é o humano. Quando a gente vai ver alguns casos de atendimento dessas consciências que estão se manifestando a um curto período de prazo na Terra, ou que não têm esses corpos idênticos, muitas vezes há ausência de órgãos ou glândulas, o que gera muitas vezes um desequilíbrio no corpo físico. Então, esse MOB, esse processo, ele é importante a gente olhar, principalmente se a gente identifica que esse duplo etérico ou corpo astral é diferente do corpo físico. Porque, normalmente, quando ele é diferente, existem, como que eu posso dizer? Desequilíbrios. Um dos processos que é bem comum de encontrar, por exemplo, é quando a gente encontra um desses corpos de seres que vieram de Sirius, por exemplo, Sirius A ou Sirius B, ou qualquer outro lugar, que tem a ideia de um corpo anfíbio, ou seja, um ser que tinha condição de trabalhar esse processo respiratório na água ou de uma forma diferente do que a gente trabalha hoje como humano. Na maioria das vezes, esses seres que se manifestam como anfíbio ou tiveram esse processo recente como um anfíbio, eles têm problemas respiratórios. Então, através dessas analogias, quando você consegue perceber esses corpos diferentes, muitas vezes você vai entender parte do comportamento da pessoa encarnada hoje. Do processo, por exemplo, reptiliano, existem dois processos que a gente separa claramente. Existem os reptilianos que estão encarnando compulsoriamente, que são mais negativados, mais briguentos, mais animalescos. E existem os reptilianos que já estão nesse processo encarnacional evolutivo em diversos ciclos. Ou seja, ele ainda pode ou não apresentar esse corpo astral reptiliano, mas o seu processo já é mais humano, como a gente vai entender que a gente é. Quando a gente encontra um reptiliano
mais reptiliano do que evoluído nesse sentido, muitas vezes é aquela pessoa que não mede custo para nada, que é briguenta, é desequilibrada, é mais explosiva. Então, perceber o duplo etérico e o corpo astral de personagens diferentes, né, estruturas corpóreas diferentes, muitas vezes é importante quando a gente vai acessar processos mais distantes. Esse processo, por exemplo, não é tão comum de ser visto numa apometria tradicional, mas que conforme o gradiente de energia e a abertura mental de vocês é sendo trabalhada, é possível perceber, inclusive em outras manifestações nossas, que têm corpos diferentes, mas que se manifestam ou se plasmam como humano, para que a gente não tenha esse choque de percepção. Um exemplo legal disso é que muitas vezes a gente vai tratar todo o processo extraterreno ou de guias e mentores como tendo corpos humanos. Mas será que todo mundo tem esse mesmo ideal humano que a gente tem? Por que ele não pode ser diferente? Corpo mental inferior, responsável pelos pensamentos concretos, interpreta todos os demais corpos densos, indo além. Tem formato ovoide e quanto mais evoluído o mental, maior será o seu corpo. Este corpo registra informações e sensações não harmônicas, como os traumas, medos, culpas e fobias, sendo esta a razão de ser um dos principais corpos a serem limpos e transmutados. Quando a gente vai olhar diversos aspectos na apometria, os desequilíbrios energéticos, na grande maioria das vezes, estão no duplo etérico, porque é onde é feita a maior parte das obsessões, ou seja, roubos de energia. No corpo astral existe também um processo similar, mais sutil, mas no corpo mental inferior e superior existem os nossos registros de desequilíbrios, assim como as nossas características mentais mais marcantes. Então, quando a gente vai pensar em estruturas de aspecto, por exemplo, negativo, muitas vezes ela é essa bolinha, ou seja, esse corpo apenas mental, porque ele já perdeu os outros corpos. Isso é um assunto que a gente vai entrar mais para frente, como, por exemplo, boa parte dos magos negros, que é uma estrutura que a gente vai ver como trabalhar com eles, negativa, ou negativada, que eu prefiro. Eles, por estarem muito tempo boicotando o processo encarnacional por conta dessa ideia de poder e organizacional de um aspecto negativo, ele vai perdendo, como se apodrecesse os corpos mais densos, e muitas vezes ele só continua existindo como mental inferior e superior. Ou seja, ele tem como se fosse uma energia. Ele só é essa energia sem corpo. E aí ele assume a forma que ele quer, plasmando. Ou seja, ele dá a ideia de possuir essa forma, mas ele não tem corpo. Da mesma forma como a maior parte dos guias e entidades mais evoluídos não tem mais o corpo astral. Eles são apenas esse corpo mental que plasma uma ideia para facilitar a nossa percepção ou identificação. Corpo mental superior. Importante veículo de projeção astral superior, processa todas as informações de forma racional e lógica, sem as emoções. Logo, não interage com os corpos inferiores, atua entre as frequências de 5 e 7D, permitindo interação intra- e extraterrena. Ressonante com vidas de poder e magia, vidas autoritárias e mandonas. Não adianta argumentar. Então, essa ideia do corpo mental superior, ele é o aspecto de um mago negativo maior. A gente separa porque existem os dois processos. Esse corpo mental superior, muitas vezes astralmente a gente vai ver, como nesse caso aqui, simplesmente a energia, mas em alguns estudos de clarividentes, eles vão dizer que ele é segregado. Ou seja, dentro dessa bolinha, existem esses elos que estão ali numerados, sendo cada um deles uma parte dos corpos mais densos e sutis, como se integrasse ou fosse setorizado essa bolinha, esse campo mental. Quando a gente vai olhar alguns processos, é comum a gente ouvir falar dos ovoides.
O que é o ovoide? O ovoide, na maior parte das vezes, é uma alma ou um corpo energético que foi destruído e foi encapsulado. Mas como assim? Imagina que no processo negativo, o que manda é a lei do mais forte. Então, quando existe um embate entre entidades negativas de maior grau, muitas vezes eles destroem, como se fosse a ideia da morte, o corpo do outro. E eles aprisionam essa energia, esse mental, como no caso do mental inferior, que vai ter um volume, em uma cápsula, como se fosse uma bolinha. Normalmente ela tem uma tonalização escura, ou é preta, e lembra esse ovinho, como na imagem. Só que como são dois processos negativos, esse ovoide também é negativado e está em desequilíbrio. Essa entidade negativa que destruiu o corpo do outro, logo não respeita o livre-arbítrio de ninguém, faz o quê? Carrega ela de mental, carrega ela de energia e utiliza essas esferas, esses corpos, para gerar desequilíbrios nos outros. Além disso, é comum, inclusive na literatura, a gente encontrar esses ovoides como sendo troféus. Então, ele destrói, vence um outro inimigo, vence uma outra entidade, ovaliza esse mental e aprisiona ele dentro de um instrumento de poder. Muitas vezes, um cajado, um cetro, põe na capa, põe de enfeite no corpo e usa como uma ostentação de poder. Corpo búdico é o corpo que simila a dualidade da cocriação da alma, dentro da percepção mental e emocional. Representa o nosso registro acástico pessoal, ou seja, onde são processados todos os processos kármicos encarnacionais. Administra os processos que serão trabalhados pela encarnação, assim como a proposta encarnatória. O que isso significa? De modo geral, é nesse corpo búdico que é feita a programação do que a gente vai buscar corrigir ou vivenciar nessa nossa percepção de realidade. Ou seja, se existe um local que a gente possa buscar uma ideia de proposta de alma ou encarnatória, é nesse corpo. Além disso, quando a gente vai perceber esse processo através da apometria e a gente começa a limpar esses processos, uma vez que a gente trabalhou já esse aspecto que a gente deveria trabalhar ou vivenciar na encarnação atual, outros processos começam a ser abertos e trazidos para esse corpo búdico. Então, ao contrário do que a maioria gostaria de ouvir, quando a gente trabalha esses processos de resgate, de ancestralidade, fractais de alma ou processos encarnacionais, nós estamos limpando os aspectos mais próximos ou que já estavam pré-programados para serem trabalhados. Uma vez que esse processo é feito, nós começamos a buscar outros processos mais distantes. Logo, de tempos em tempos, serão abertos processos novos. Corpo átmico. Na cultura de matriz africana, a gente vai trazer esse corpo átmico como sendo o nosso ori, ou seja, a nossa cabeça. É o corpo de luz que representa a nossa centelha divina, responsável por trabalhar as frequências divinas do Eu Sou. Através dele, podemos trabalhar aspectos das vivências das realidades paralelas e dimensionais, sendo mais próximo da barreira de frequência, podendo ultrapassá-la, uma vez que vibra entre 7 e 8D. A barreira de frequência, a gente não entra tanto em assunto, principalmente no primeiro módulo. A gente começa a falar mais dela no segundo módulo do curso. Por quê? Porque todo esse processo extraterreno, ele começa a ser cada vez mais complexo. Então, a gente busca, dentro do primeiro módulo do curso, que é o despertar, trabalhar todo esse processo de vivência ou encarnações dentro do processo terreno, nas diversas dimensões ou camadas de realidade que a gente vivencia estando na Terra. No segundo processo, a gente começa a buscar e abrir esses processos de onde a gente veio e por que a gente veio para a Terra e como esses processos dessa primeira camada restritora, que é a barreira de frequência, entre a primeira e a segunda.
Um negócio interessante da ideia da barreira de frequência é que ela seria o responsável por esse apagão encarnacional. Ou seja, dentro de um projeto original, esse processo encarnacional, como a roda de Sansara, ele não deveria existir. Então, houve esse aprisionamento, essa barreira foi feita. Para quê? Para que a gente ficasse preso nesse processo encarnacional cíclico. Se eu não lembro os meus erros, se eu não lembro o que eu preciso trabalhar, como que eu saio desse processo cíclico reencarnacional? Se eu entender que todos esses erros ou escolhas inconscientes, no sentido de ignorante, das minhas escolhas, me atribuem um karma, um aspecto negativo, e eu não lembro, e eu não sei como que eu corrijo, ou melhor, como que eu deixo de errar. Então, é como se essa barreira, esse processo nosso encarnacional, fosse feito ou está de forma negativa aprisionando o nosso processo. Quando a gente vai ver, através desse entendimento, os aspectos da apometria, você vai ver que mesmo as encarnações suas que tiveram ou buscaram uma iluminação espiritual, eles evoluíram, mas não conseguem se desprender do processo reencarnacional. Então, ele atua numa camada mais sutil, mas uma vez que ainda exista versões ou fractais seus presos em processos negativos ou densos, toda a sua estrutura não pode subir. Ela fica presa dentro dessa barreira. Como se a gente precisasse resgatar esses processos de desequilíbrios vivenciados para ter condição de ir se reagrupando para retornar ao Criador ou retornar a Deus. Bom, como estrutura, como processo de material da aula de hoje, é isso. Aí a gente vai agora buscar a parte de interação, ou seja, as dúvidas e os entendimentos de cada um, para poder trocar essas experiências. E aí, Lu, tá de acordo com toda a teoria que você já viu? Tá, o que eu me recordo, o que eu estudei até agora, tem algumas coisinhas a mais, mas tá de acordo, né? Porque eu li livros, né? Não foi apostila de grupos, foi os livros mesmo do pessoal da apometria, aqueles que você já citou na última aula. Mas o Marcelo também está fazendo curso de apometria, vai fazer com a gente também agora no próximo fim de semana. E aí, faz sentido, Marcelo? Então, cara, eu já... Esse é o terceiro curso que eu vou fazer. Eu tô fazendo um, mas, cara, essa explicação que você deu aí, nossa, entrou na minha cabeça de uma maneira assim que nos outros dois eu não consegui absorver. Bem mais didático, o jeito de falar, a maneira que foi abordado, sabe? Eu consegui entender muita coisa que até agora eu não sabia. Tem que ligar a imagem aí para poder usar isso de merchan depois. Ah, Olha só, espera aí, então. a publicidade. Então, cara, eu entendi muita coisa que na minha cabeça estava bagunçada, sabe? Agora com essa aula aí, vixe, parece que entrou na minha cabeça de uma maneira assim que eu consegui absorver, porque a explicação foi bem didática, porque a maneira que você abordou os temas foi bem didático mesmo, assim, foi, né? Que no primeiro curso que eu fiz eu não tinha entendido nada. Eu lia e ficava na minha cabeça assim, nossa, mas por que isso? Mas por que aquilo, né? Aí no outro curso que eu estou fazendo ainda também fala muita coisa e eu não acabo absorvendo quase nada, sabe? Assim, Uma foi coisa que é bem... bastante comum é a gente ver, na maior parte dos cursos, ter muita informação, mas ela não Isso. ser muito explicada. Se a gente for Uhum. parar para olhar mesmo cada um dos processos, você vai ter uma aula de 1, 2, 3, 10 horas de um dos corpos. Só que se você for entrar nessa profundidade para cada um dos processos, antes de ter um entendimento geral, você não consegue trabalhar. É que nem pensar, não sei quem de vocês já teve as experiências de estudar numa escola kardecista, né? Desenvolver. Você vai passar 5, 7, 10 anos e muitas vezes você não vai conseguir falar, tá, e quando que eu começo a incorporar? Quando que eu vou começar a ter uma percepção, né? Eles exigem muito estudo, o que eu acho que é algo super legal. Eu acho que é importante esse processo contínuo de estudo, mas muitas vezes ele é muito extenso. E aí você acaba não tendo a vivência. Então Aí você acaba precisa... ficando chato, cara, fica maçante, fica...
E eles bloqueiam muita coisa no atendimento deles também, né? Tipo, essas coisas que você falou aí do corpo astral, por exemplo. Isso aí eu nunca tinha ouvido, sabe? De enxergar o corpo astral. Pode ser um reptiliano, pode ser um... Eu nem imaginava disso daí, que poderia acontecer isso, sabe? Então, assim, é coisas assim que eles não ensinam, você não vai aprender nunca, você não tem como. No kardecismo você não aprende isso. Se depender deles, não. Porque vamos pensar assim, a gente tem que sempre lembrar que quando a gente vai estudar um livro ou vai buscar uma prática, seja lá qual for, ela vai estar inserida na verdade deles. Se a gente for pensar que para o kardecista, muitas vezes, por mais que eles falem desses processos transmigratórios planetários, tá todo mundo no corpinho de humano, quando você vai ver Capela, vai falar que é todo mundo humano, exilados de Capela, por exemplo. Tem esse corpo humano. Só que a maioria das vezes, em outros processos, a gente não tem essa mesma estrutura humanoide parecida com a nossa. E existem diversos processos onde nós vamos, inclusive a gente, está manifestado em outro corpo. Então, a gente vai buscar um processo nosso, por exemplo, das primeiras encarnações na Terra. Às vezes você vai olhar o corpo físico, encarnou na Terra é humano, legal. Mas quando você vai olhar o duplo etérico ou o corpo astral daquela sua primeira encarnação, ele pode ser qualquer outra estrutura. Então, quando você falou de sonho, eu tive uns sonhos tempo aí que ninguém sabe só me dizer o que era. E agora eu consegui entender um pouco com essa explicação sua aí. Eu sonhei que eu era eu, mas não era eu, um corpo de peixe, cabeça. Eu estava afundando no mar com um ser me puxando junto. Só que era tipo um corpo de humano, mas cabeça diferente, sabe? Foi me puxando até o fundo do mar. Eu ficava, nossa, não vou conseguir respirar, não vou conseguir respirar. Aí mentalmente ele falava, isso você já sabe fazer, só você se concentrar aí. Aí ele foi me puxando, cara, lá, mas nossa, aí tinha uma cidade lá no fundo, mas no muito fundo. E aí eu entrava assim, aí eu ficava assim tentando respirar, ele se concentra que você consegue, se concentra que você já sabe isso. Aí eu conseguia respirar debaixo da água, cara. E aí depois eu acordei. Puf. E aí você explicando esse negócio aí de outras vidas, essas coisas aí, eu comecei a lembrar disso aí, eu falei, nossa, será que tem alguma coisa a ver, né, com... Então, a gente pode pensar de duas formas. Você pode ter vivenciado uma experiência no aqui e no agora, né, nessa percepção nossa, ou você pode ter rememorado um processo em outra dimensão, ou seja, em outro planeta, em outra vivência que não a humana. Também é comum, se a gente tem essa vivência no aqui e no agora, quando a gente faz isso com o corpo astral e a gente projeta isso nas realidades aqui terrenas, a gente também tem esses processos no astral como cidades intraoceânicas e cidades intraterrenas. Então, vamos pensar assim, o que é isso? Existe uma cidade lá no abismo das Fossas Marianas? Física? Não sei, a gente quase não explorou nada das Fossas Marianas. O que é algo que é curioso ou que não divulgam. Porque se a gente for pensar que a gente já mandou sonda, tá mandando nego para a Lua, para Marte, e não explorou o nosso oceano, ou não quer que a gente saiba, ou não foi explorado mesmo. Pode acontecer também. Mas quando a gente vai ver isso num nível espiritual, a gente vai dizer que existem cidades intraoceânicas. Boa parte desses processos intraoceânicos são negativos. Então, quando a gente vai olhar isso pela linha da Umbanda, por exemplo, é comum a gente utilizar de entidades marinhas para descarregar ou para encaminhar seres de maior condição energética, como se o fundo do mar fosse uma grande prisão. Então, quando a gente vai pegar e acessar linha de marinheiro, nem tanto, mas linha de Exu do mar, Exu pirata, ou o que eu chamo de abissais, são esses processos intraoceânicos mais densos. Existem também as vibrações mais sutis, e aí você vai ter as colônias espirituais, da mesma forma como a Aruanda, da mesma forma como o nosso lar, em frequências mais próximas da gente. E aí você vai ter os encantados, você vai ter o povo que trabalha no mar, como todas as linhagens de Umbanda relacionadas à água, seja na água do mar ou na água do rio. Assim como a gente vai ter o processo dos encantados, que seriam os elementais da água, ou os elementares, que são coisas diferentes. Existe um mundo cheio de possibilidades. E aí, Anne, faz sentido
Como que é a visão de parte do processo budista sobre essas estruturas ou sobre a visão em si? Ah, eu sou curiosa, né? Eu, não, eu já sabia um pouco dessa parte dos 7 corpos, mas pela yoga. Minha prof uma vez deu uma aula sobre isso, só que o que você passou hoje tinha coisas além, né? Mais coisas, essas coisas orixás, enxergar os corpos diferentes, sirianos, essas coisas assim. Essa parte ainda não sabia. Mas interessante. Então, uma coisa que a gente fala, ou que é pouco falado, é que vamos pensar assim: tudo na nossa vivência terrena, manifestação física, ela é uma capacidade aprendida. Ou seja, toda a nossa percepção de realidade, ela é baseada através das nossas experiências. Se eu não tenho comparação, muitas vezes eu não consigo perceber, eu não consigo assimilar ou traduzir. Logo, o que a gente percebe da realidade é a realidade que a gente foi ensinado a perceber. O que é o desenvolvimento mediúnico? É aprender a perceber ou criar referências desses campos sutis e energéticos e começar, tanto num processo cognitivo a entender, quanto a vivenciar esse processo, sentir. E aí, conforme esse processo avança, você vai tendo desenvolvimento mediúnico. Mas é algo que foi aberto? Na maioria das vezes, não. É algo que você aprendeu a perceber. E se a gente for usar esse mesmo processo como uma verdade, a gente vai entender que a maior parte dos processos que não acessam essas mesmas informações, na maioria das vezes, eles não acessam porque eles não estão abertos a enxergar. Se eu acredito em qualquer uma visão e aquilo é a minha única verdade, sem que eu abra nenhuma possibilidade para algo novo, dificilmente eu vou perceber algo além daquilo. Quando você tem uma pessoa que é extremamente descrente, como dizem os Santo Tomé, só acredito vendo, e ela não acredita em nada, ela é ateia, né? Não acredita em Deus, não acredita em espírito, não acredita em reencarnação, não acredita em nada disso, na maioria das vezes, ela não vai se abrir a perceber esses processos energéticos. Logo, ela não interage, ela não sente. A maioria das pessoas que tem esse processo mediúnico mais aflorado, acontece por quê? Porque ela já veio com isso aberto. Então, ela começa a sentir, sem saber o que é, associa com as referências que ela vai criando, muitas vezes erradas, ou que são ensinadas e podem ainda assim estar erradas, e aí ela começa a criar esse processo de associação. E aí ela vai criar um vocabulário desse processo energético, que muitas vezes ele não é amplo o suficiente para entender a maior parte dos processos. Quanto mais vocês estudam, quanto mais vocês se abrem mentalmente para as possibilidades, mais fácil é que um guia, que uma entidade ou que a sua própria alma te mostrem uma realidade mais ampla. Só que você precisa estar aberto a essa busca para que ela possa acontecer. Quando a gente usa um ditado, que é aquela velha ideia do estou procurando um mestre, estou procurando um caminho, mas o caminho não aparece, quando você está pronto. é porque você ainda não está pronto. Então, primeiro você tem que dar condição mental, intelectual, energética, para que essas entidades, esses mestres espirituais, esses guias, possam se manifestar. Sem que você busque esse processo de abertura, de conexão, de trabalho, dificilmente eles vão aparecer, ou quando aparecem, vem por uma programação encarnacional. Ou seja, existe todo um trabalho para te dar essa condição de uma abertura mental ou mediúnica, mesmo que isso te gere um desequilíbrio no começo, para que você busque ajuda, para que você busque estudar, para que você busque um centro para desenvolver e começar a dar esse entendimento. E aí, uma vez que, por mais que tenha ido pela dor, alguns encontram o amor, né? Uma vez que eu entendo a razão, o propósito e vejo a mudança na minha vida e de quem está próximo, eu entendo o porquê das coisas serem como é.
E ao contrário do que a maior parte das vertentes espiritualistas vai dizer, eu acredito que não existe mérito, existe condição. Porque se Deus é amor, ele não te castiga. Mas para que ele possa corrigir um erro que você cometeu, ou essas entidades de luz, entidades que têm esse propósito de assistenciar, né, de ser assistente no processo evolutivo, possam agir, você precisa dar condição ou encontrar alguém ou algum local que tenha essa condição. Então, muitas vezes, quando alguém busca a cura e não consegue, não é porque ela não merece, ou porque ela tem um karma. É porque, muitas vezes, não existe a condição de fazer com que aquele processo seja corrigido no hoje. Ou precisa de diversos trabalhos para que aquilo possa ser corrigido de forma íntegra. Quando você entende esse processo como uma visão mais ampla da ideia do karma, você vai ver que o karma, na realidade, ele é apenas um desequilíbrio ou um aspecto de aprisionamento mental da ignorância. Se eu prejudico alguém, o retorno vem porque aquela pessoa ou aquela consciência prejudicada me cobra. Ou porque eu me cobro. Seja qual for uma das duas situações, estão acontecendo pelo aprisionamento das crenças, das verdades religiosas ou de uma autopunição. Uma vez que eu entendo pela apometria que esse processo é de algum aspecto da ignorância, e eu mostro, através dos estudos da vida atual, essa realidade como ela realmente é, boa parte desses aprisionamentos mentais, aprisionamentos de vidas religiosas do passado, deixam de estar presos. E eles expandem a sua consciência, buscando o reequilíbrio. Então, eu vou dar um exemplo de um atendimento que eu achei super engraçado. Teve um atendimento de uma moça que ela veio pedindo para resolver alguns problemas de saúde por conta de dores. Fiz todo o atendimento e vinha muito uma energia masculina paterna. Essa energia paterna não tinha uma origem clara. E aí, quando eu conversei com ela, eu fui perguntar, seu pai tá bem? Como que é a relação de vocês? Meu pai morreu quando eu tinha 3 anos. Ou seja, quando ela faleceu e o pai entendia que ainda precisava dar condição para a família ou para ela, para criar, ele se aproximou dela. Então, ele passou toda a vida dela próximo, com a ideia de cuidar, de proteger e dar condição. Só que esse aproximamento dessa consciência que foi o pai dela, próximo a ela ao decorrer de toda a vida, gerou desequilíbrios. E aí, esses desequilíbrios que ele gerava, mesmo sem ter a intenção de prejudicar, fazia com que ela tivesse muitas dores. Quando a gente foi buscar essa consciência dele para entender os apegos, existia 2 processos primários. A primeira era de proteger e acompanhar a filha, que era muito pequena quando ele desencarnou, e um segundo era que ele era evangélico. Para a maior parte dos evangélicos, existe um processo onde Jeová, Jesus, ou qualquer que seja essa vertente de Jesus, né, esse nome que eles deem, vai vir junto com os anjos soar a trombeta para reencarnar todo mundo, ou seja, para tirar todo mundo desse sono eterno, para que venham buscar eles e levar para o paraíso, para essa nova terra. Ou seja, parte do processo dele ficou junto do corpo, esperando Jesus aparecer, porque enquanto Jesus não aparecer, eu não posso sair daqui. Então, essas verdades que a gente assume religiosamente, muitas vezes elas prendem a nossa consciência. Então, poderia aparecer qualquer outra entidade, qualquer outro ser ou consciência de luz para resgatar ele. Ele provavelmente não os veria, porque ele está esperando Jesus. Quando a gente vai ver alguns livros kardecistas, você vai ver que a maior parte das consciências sutis, como os trabalhadores dos templos astrais ou das colônias espirituais, não podem ser vistos
pelas consciências mais densas. Mas eles não podem ser vistos por quê? Justamente por essa questão da crença ou do desequilíbrio mental. Então, se eu estou num desequilíbrio mental tão baixo, tão ruim, eu não consigo perceber outros processos de realidade. Logo, boa parte dos resgates ou dos reequilíbrios que a gente precisa fazer através de qualquer prática, mas que na apometria ele é muito claro, é em dar consciência para todas as nossas versões que ficaram presas, seja num trauma, seja numa morte traumática, seja em um aspecto de crença, porque todos esses fractais, todos esses processos conscienciais nossos ficam presos em como se fosse uma memória com sentimento. Nós precisamos acessar esse cenário e esclarecer essa memória, para que ela pare de influenciar o nosso mental. Da mesma forma, a gente pode pensar nos acessos. Por que que cada vertente de visão espiritual ou religiosa acessa coisas muito diferentes? Ou tem uma visão, mas não acessa? Porque se eu tenho muitos processos negativos e eu estou preso nessas camadas de realidades mais densas, como é o que a maioria dos médiuns vivencia, como que eu vou acessar algo que está lá em cima? Não vou, está muito longe. Conforme os trabalhos magísticos ou religiosos são feitos, que fazem limpezas do seu campo astral, você vai melhorando sua condição. E aí o guia ou a entidade que está numa condição melhor, ele se rebaixa vibracionalmente para estar mais próximo do seu nível consciencial energético. E aí ele acopla num corpo sutil que esteja mais fácil para ser trabalhado. E aí, eis uma das razões dos diversos processos de incorporação serem completamente diferentes. Quanto maior a condição, ou quanto maior for o corpo sutil que essa consciência vai acessar para te trazer esse acoplamento, mais sutil vai ser o processo. Se a entidade ou o corpo que precisa ser trabalhado for o mais próximo da fisicalidade, mais denso, mais intensa vai ser essa incorporação. O jeito mais fácil de pensar isso é: quando a gente vai trabalhar esse aspecto dentro da apometria, vocês vão ver que as incorporações começam cada vez a serem mais sutis, como a ideia de uma intuição, algo mais mental. Quando a gente vai perceber esses mesmos processos nas religiões de matriz africana, eles começam a ser mais densos por conta da carga energética que eles buscam trabalhar. Quando a gente vai ver esse mesmo processo de uma forma negativa, vocês vão ver que a maior parte das consciências que vêm para ser doutrinadas ou que vêm através de aspectos magísticos negativos, elas são muito densas. O corpo fica dolorido, traz um incômodo, traz mal-estar. Por quê? Porque eles vão acessar o seu corpo duplo etérico ou astral. E porque é o corpo mais próximo da fisicalidade. Então, a energia que eles vão trazer e compartilhar com você, dependendo de como esse processo é feito, é muito densa, é muito suja, é muito pesada. Quando você se conecta com entidades em um nível mental ou de desenvolvimento mais sutil, essas conexões são cada vez mais sutis. Por isso que o desenvolvimento do intelecto, né, o estudo, ele é importante. Porque aí você dá condição para que ela possa te intuir. Porque um ser, uma consciência mais evoluída em outros níveis, muitas vezes ele não quer incorporar, ou ele não consegue incorporar. Salvo caso ele queira muito, mas existe um desgaste energético muito grande para que ele possa vir se densificando a ponto de equilibrar vibracionalmente com você. Ou seja, quando você vai ver as manifestações de entidades mais sutis, independente do nível que ela acesse ou da estrutura que ela seja, ela começa a cada vez ser mais sutil. Então, ou traz só a psicofonia, que é a questão da fala, muitas vezes não incorpora de forma completa, como a gente vê com as entidades mais próximas do processo terreno. Muitas vezes só traz esse processo mental, como a ideia de uma intuição, uma conexão de elo mental. Por isso
boa parte das vezes em que a gente está trabalhando com a apometria, trabalhando com processos mais sutis, fica muito a dúvida do sou eu ou não sou. Mas se você for parar para pensar, muitas vezes vai vir aquela palavra rebuscada, vai vir uma ideia muito mais nobre do que a gente tem. Então você sabe que não é você. Um outro exemplo fácil é, mesmo num processo sutil, se a gente está trabalhando como o arquétipo, por exemplo, da Umbanda, e que se manifesta um caboclo, e vem uma vontade súbita de bater no peito, de assoviar, de fazer gestos, você pode saber que não é sua. Porque você não bate no peito por nada. Você não chora a manifestação física sem nenhuma razão. Você não ajoelha, você não brada, você não grita. Você não se curva em diversos sentidos sem nenhuma razão. Então, todas essas percepções, mesmo que as mais sutis, é algo que você aprende a trabalhar dando a passividade. Trabalhar em ressonância, como uma parceria. Eu cedo porque eu confio. Ele não assume o controle. É um trabalho em conjunto. Quando a gente vai ver isso na apometria, a gente vai dizer que a sua participação, o seu mental, o seu entendimento dos processos é tão importante quanto a contrapartida no nível astral, a entidade ou as linhas que vão vir trabalhar para auxiliar. Porque você precisa abrir esses processos energéticos e mentais para dar condição para que eles acessem. Se você chegou até aqui e gostou do nosso vídeo, se o assunto de apometria e espiritualidade te fascina, faz sentido, e isso explica o que a maioria dos processos ainda não te explicou, vem estudar com a gente. Faça parte do grupo online, participe dos nossos estudos, participe das nossas aulas online. Se você se interessar em fazer o estudo conosco, nós temos o nosso curso, o Despertar. Seja bem-vindo ao Templo dos Saberes. Não esqueça de curtir e compartilhar, pois assim você ajuda na divulgação do nosso conteúdo. Que a luz dos saberes ilumine a todos.